Aqui Tem Justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. É o poder judiciário que mais trabalha no mundo, que mais decide, solucionando, pacificando as questões relativas ao dia a dia do cidadão, ao dia a dia da sociedade, das relações entre os poderes, da harmonia e da paz social. E nesse sentido, nos próximos dias nós iniciaremos essa campanha e eu gostaria de ter a participação de todos os tribunais do país, da magistratura, exatamente engajado em mostrar as grandes questões que nós decidimos em favor do cidadão, em favor dos mais pobres, em favor daqueles que precisam, como diria, aqueles que têm sede e fome de justiça. O judiciário existe para isso, para pacificar a sociedade. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer, A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes. E esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. O Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Bom, Modesto Carvalhosa anunciou hoje que ia entrar com pedido de impeachment do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, porque houve uma notícia que a gente divulgou ontem aqui no programa, dada pela revista Cruzoé, que o Marcelo Odebrecht se referia ao Dias Toffoli como amigo do meu pai. Lembrando que o Lula tinha uma conta de propina no departamento de propina da Odebrecht, que era conta amigo, porque o Lula é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. Então o amigo do meu pai é o amigo do Lula, e ele se referia ao Dias Toffoli, segundo a reportagem. Modesto Carvalhosa, como é que vai ser esse pedido de impeachment do Dias Toffoli, depois que o senhor já pediu também o impeachment de Gilmar Mendes? Sim. Felipe, a questão é o seguinte: o ministro Dias Toffoli, depois, não é uma questão de notícia, é uma questão de documento. Tá certo. A notícia que surgiu traz em si um documento apresentado pelo Marcelo Odebrecht à Polícia Federal, relatando que o nome do amigo é do
ministro Dias Toffoli. Então, não é questão de reportagem, é questão documental que está ali, entre aspas, nessa notícia, inclusive com a fotografia do próprio documento original, que demonstra a gravidade desta situação, que, como você sabe, Felipe, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que, para ser admitido no cargo, ter uma reputação ilibada. A reputação ilibada não é só na posse dele, na nomeação dele. Ele tem que manter a reputação ilibada durante todo o curso da sua função de ministro do Supremo Tribunal Federal. É como recentemente se encontra aí em vários setores em que o sujeito exerce um cargo qualquer, e daí descobre que ele fazia assédio sexual nos anos 70. Ele perde a reputação e perde o cargo dele. Então, em todos os setores, privados e públicos, e eclesiásticos. Então, o que se tem é de que o ministro Toffoli, de acordo com esse artigo 101 da Constituição, por não ter mais reputação ilibada, diante desse documento, confissão do próprio Marcelo Odebrecht, ele não tem mais condições de se manter como ministro, e muito menos como presidente do Supremo. A razão do pedido de impeachment será, evidentemente, outras razões além dessas, que são ligadas, naturalmente, a condutas dele de reforma da casa pela OAS, mesada de 100 mil reais pagos para ele todo mês, a soltura, naturalmente, do Zé Dirceu, que ele estava absolutamente impedido de fazê-lo, e outras coisas que vão ser invocadas. Mas a questão mais importante, Felipe, é que ele não mais preenche os requisitos de decoro que são fundamentais para o exercício do cargo de ministro. Só um parêntese, Augusto, ele falou que o José Dias Toffoli, porque é José Antônio, né, Dias Toffoli, o primeiro nome do presidente do STF, não poderia ter votado pela soltura do José Dirceu, e votou 2 vezes quando estava em prisão preventiva, mesmo depois de condenado em segunda instância, porque o José Dirceu foi chefe do Dias Toffoli na Casa Civil do governo Lula. Perfeito. Diga, Augusto. Eu queria saber, Modesto Carvalhosa, é sempre um prazer conversar com você e parabéns pela combatividade aí que nunca termina, né? Carvalhosa, queria saber o seguinte, ele era na época desse crime aí que certamente praticou, chefe da Advocacia Geral da União. Quer dizer, não importa o cargo, se ele cometeu alguma irregularidade, ele não tem reputação ilibada, ponto. Não importa a época também que aconteceu. Exatamente essa questão que eu falei dos crimes sexuais, que as pessoas cometeram décadas antes. Ele não tem mais reputação ilibada, que é o fundamento para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E quem então, julga... ao perder a reputação ilibada, porque ele é objeto de um documento de confissão de um réu que identifica-o, inclusive com valores quantificados de pagamento de propinas, e o objeto dessa mesma propina, que é a usina lá do Rio Madeira. Do Rio Madeira, e mostra que realmente aí o fato de isso ter ocorrido antes de ele ter sido nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, não impede absolutamente que se invoquem os demais delitos que ele praticou no curso da sua função de ministro, mas, na realidade, o que prevalece aí é a questão da perda total do decoro e a perda da reputação. E quem julga o pedido de impeachment, Modesto? É o plenário do Senado Federal. Do Senado. Tem essa competência no artigo 52, não é? O artigo 52, inciso 2 da Constituição. Então é o Senado que deve realmente apreciar se abre ou não o processo contra ele. Agora, Augusto, eu nunca vi um caso tão grave na minha vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou como qualquer juiz de primeira instância ou desembargador, seria a mesma coisa, nessa tipo de indicação de delito que ocorre nesse documento do Marcelo. Os atos de truculência praticados
nessa data de 14 de abril, pelo ministro Alexandre de Moraes contra Cruzoé e o antagonista, demonstram que as instituições, quando perdem a sua legitimidade, a sua respeitabilidade, a sua moralidade, o seu respeito públicos, recorrem à censura, à ameaça e ao constrangimento ilegal, que é o que realmente foi perpetrado hoje por aquele membro da Corte Suprema Brasileira. Nós não vamos aceitar mais este crime contra a sociedade brasileira praticado por um servidor nosso e que não tem o direito de, com a maior ilegalidade possível, fazer com que não só se estabeleça a censura no Cruzoé e no antagonista, mas que sejam constrangidos os seus diretores a comparecer na polícia como se fossem indiciados de um crime. Vamos reagir a mais esta barbaridade praticada por membros do Supremo Tribunal Federal. Um abraço.